Olá, meus irmãos e amigos, nós vamos dar sequência ao estudo da palavra de revelação de Jesus Cristo a respeito do tempo do fim. Nessa terceira aula, nós vamos estar falando a respeito das 70 semanas de Daniel. Vamos dar ênfase especificamente na última semana, que é o pacto abraâmico, a aliança de paz que será estabelecida para os últimos 7 anos. Mas é importante nós entendermos exatamente o contexto completo para que então possamos entender os últimos dias, né, esses últimos 7 anos que estarão estabelecidos. Em Daniel capítulo 9, depois de 70 anos de cativeiro babilônico, entrou Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, sobre a nação de Israel. E aí então, Daniel começa a orar e pedir entendimento a Deus, por causa que ele está esperando a restauração do povo de Israel. E aí então ele começa a orar a partir do versículo 4, e ele ora especificamente a respeito da nação de Israel. Então no versículo de número 7, por exemplo, diz assim: A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, ou corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá e a todos os moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Então, nesse sentido, a oração de Daniel é de arrependimento e de confissão do povo de Israel, da cidade de Jerusalém, os moradores de Jerusalém que estavam com o corar de vergonha por causa das suas transgressões. E aí, então, ele começa a confessar os seus pecados pessoais, os pecados dos seus reis, príncipes, dos seus sacerdotes, dos seus pais, de toda a geração que tinham pecado contra o Senhor, dizendo: o Senhor é justo, de maneira que nós estamos debaixo de cativeiro, primeiro do babilônico e agora do Império Medo e depois persa, e o Senhor é justo do que o Senhor está fazendo. Mas ele começa a pedir misericórdia de Deus. Ele fala assim no versículo 10, nós não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que o Senhor nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Versículo 11 diz, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Então ele está falando a respeito desses pecados e do justo juízo de Deus sobre a nação de Israel. E aí então, depois, no versículo de número 16, ele fala assim: Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais. Tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Então, é uma oração específica pela nação de Israel, pelo povo que estava ali, pela cidade de Jerusalém. E no versículo 17, ele ainda pede essa misericórdia de Deus sobre a nação de Israel, dizendo assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Então aqui ele pede a Deus também pelo templo, o santuário assolado, o templo que foi destruído quando Nabucodonosor, no Império Babilônico, 70 anos antes, tinha feito ali aquela destruição sobre o templo, e o templo estava assolado. Então ele começa a pedir misericórdia de Deus, e quando ele está orando e confessando o pecado do seu povo, no versículo número 20 deste texto de Daniel capítulo 9, fala que ele estava ainda orando e confessando o pecado do seu povo, quando Deus manda o anjo Gabriel, versículo 21, trazer resposta às suas orações. Ele diz, desde o princípio da tua súplica, lá no versículo 4, saiu a ordem e eu vim trazer a resposta, porque Daniel, você é um muito amado. E aí então, ele fala assim, considera, pois, a palavra e entende a visão. E aí vem, versículo número 24, a profecia famosa das 70 semanas de Daniel. Ele diz assim, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que era o motivo da oração, o povo de Israel, e sobre a tua cidade, santa cidade, cidade de Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então, o fim dessas 70 semanas é a vinda do reino de Cristo. Não mais a nação de Israel debaixo de escravidão, debaixo de jugo de impérios que dominaram a nação de Israel, mas eles estarem sendo restabelecidos como nação, como reino,
através da vinda de Cristo, trazendo justiça eterna. Aqui ele fala de fim dos pecados, cessar da transgressão. Quer dizer, essa profecia não está cumprida ainda, porque existe transgressão, existe iniquidade, existe pecados, e muito mais do que isso ele fala aqui, para trazer justiça eterna. Não estamos vivendo um reino de justiça ainda. A vinda do reino de justiça é a presença de Cristo para ser o rei de toda a terra e abençoar todas as famílias da terra. E fala uma coisa muito mais interessante aqui, que fala para selar a visão e a profecia. Como assim selar a visão e a profecia? Hoje nós temos visões proféticas, nós temos entendimentos espirituais, mas não haverá mais visão espiritual, porque nós veremos a Cristo como Ele é. Esta é a palavra que nós temos da parte dele. 1 João capítulo 3, versículo 2, fala que nós o veremos assim como ele é. Não haverá mais palavras proféticas, porque o próprio Deus vai estar tabernaculando entre nós através do reino de Cristo. Nós vamos ouvir a palavra que procede da boca de Deus pessoalmente. Não haverá mais profetas para profetizarem em nome do Senhor, porque todos ouvirão a voz do Senhor. E nós estaremos juntos com ele, participando do seu reino. E aqui ele fala, inclusive, também para ungir o Santo dos Santos, que era o lugar do templo em Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança e onde a presença de Deus se manifestava. Então está falando a respeito da vinda de Cristo, sendo reconhecido como o Rei e Senhor, como único e verdadeiro de Deus sobre todas as nações da terra, como é o propósito de Deus dentro do cumprimento dessas 70 semanas. Essas 70 semanas, a palavra hebraica é setes. 70 setes estão determinados sobre o teu povo, sobre a cidade de Jerusalém, sobre o tabernáculo, o santuário assolado que vai ser reungido, tá, com a presença de Cristo aqui, com Jesus sendo reconhecido como Rei e Messias sobre a nação de Israel e sobre todas as nações da terra. 70 setes. E essa palavra é a mesma usada em Levítico, capítulo número 25, versículo 8, quando diz assim: contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, de maneira que as 7 semanas de anos te serão 49 anos. E aí então, aí virá o ano do jubileu, o ano de resgate da propriedade da terra. Então, a mesma forma que foi estabelecido lá em Levítico 25, o ano do jubileu, como um ano de resgate, aqui está falando sobre 70 vezes 7 anos que se cumprirão para ver o resgate da nação de Israel e Jesus Cristo governando com um reino de justiça, com o fim dos pecados e das transgressões, porque ele, rei que é, reinará e agirá sabiamente na terra, conforme a palavra de Jeremias 23, versículo 5. Jesus Cristo vai voltar e estabelecer este reino de justiça. Mas este tempo de 70 anos não está cumprido ainda, mas teve já um início, que está escrito no versículo número 25. Sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Por quê? Nabucodonosor tinha destruído 70 anos antes, invadido a terra de Israel e destruído, deixando o templo assolado, como Daniel fala neste capítulo 9, versículo 17. E ele pede: Deus, sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto. Então, é este propósito que vai ser reestabelecido, então, desde uma saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, isso aconteceu no capítulo 2 de Neemias, em 445 anos antes de Cristo, no 20º ano do rei Artaxerxes. Então, ali saiu uma ordem e aí Neemias passou a restaurar, e toda a descrição do livro de Neemias fala sobre isso, a restauração da cidade e a restauração do templo, tá? Que inclusive, na época de Jesus Cristo, o templo estava ali, e os discípulos em Mateus 24 falam: Senhor Jesus, olha que templo, olha essas construções, que pedras, que construções, tá? E Jesus falou assim: ó, não ficará pedra sobre pedra ainda, que não seja derrubada. Mas, naquele tempo, saiu uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e desde essa saída de ordem, com Neemias capítulo 2, até a vinda de Cristo, cumpriram-se 7 semanas e mais 62 semanas. As primeiras 7 semanas com a reconstrução da cidade em tempos angustiosos, e depois, com a vinda de Cristo, mais 62 semanas, o príncipe ou Messias, o ungido de Israel, apareceu ali, esteve entre os homens, e muitos judeus, depois que voltaram para a nação de Israel em 1948, passaram a estudar a cultura hebraica e a aprender a língua hebraica nas escrituras, e muitos israelitas, lendo essas profecias, fazem a conta, e ali exatamente aconteceram 69 semanas, 7 mais 62 semanas, e Jesus Cristo se manifestou entre nós
cumprindo a palavra de Zacarias 9:9, que o rei de Israel ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Exatamente os anos judaicos se cumpriram até o dia em que Cristo Jesus entrou na cidade de Jerusalém, e lá em Lucas 29 ele fala assim: "Ah, Jerusalém, se a ti fosse conhecido ainda hoje o que é devido à paz." O príncipe da paz estava entrando naquele dia, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, cumprindo 69 semanas ou 483 anos judaicos sobre a nação de Israel, para a entrada do Messias ali, o Rei da Glória entrou na cidade de Jerusalém. Mas, versículo 26 fala assim: depois das 62 semanas, 7 primeiras mais 62, diz assim: será cortado ou será morto o ungido e já não estará. Né? E diz dessa forma, então, quer dizer, Jesus morreu ali depois daquela entrada na cidade de Jerusalém, em Lucas 19, e foi morto, crucificado. E diz então: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerras e desolações estão determinadas. Então, o que nós vemos aqui, e este é o ponto que eu quero dar entendimento neste momento: 69 semanas ou 483 anos judaicos aconteceram desde Neemias até a vinda de Cristo. Depois das 62 semanas, Jesus Cristo morreu e ressuscitou e não está entre nós. E a última semana não se cumpriu imediatamente depois, porque na própria profecia de Daniel 9:26 fala que a cidade e o santuário seriam destruídos. Mas não foram 7 anos depois a destruição. A destruição veio quase 40 anos depois, no ano 70, quando o imperador Tito invadiu a terra de Israel, destruiu a cidade de Jerusalém e não ficou ali pedra sobre pedra, como Jesus tinha mencionado. Somente ficou do templo o muro exterior, mas o templo foi totalmente assolado. A cidade foi totalmente destruída e haverá a reconstrução dessa cidade, na verdade do templo especificamente, nesses últimos dias, porque os judeus vão voltar a adorar a Deus lá em Jerusalém. Então estamos vivendo num intervalo profético entre a 69ª e a última semana da profecia de Daniel. E esta última semana, os últimos 7 anos, vão se cumprir a partir do momento que um príncipe que há de vir fizer uma aliança com muitos de Israel. Então nós vemos nesse versículo 26, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Então, é muito importante nós termos essa percepção de que essa destruição não aconteceu imediatamente depois, e o reino de Cristo não foi estabelecido 7 anos depois, completando a 70ª semana. Vivemos este intervalo profético e depois desse intervalo profético vai haver o restabelecimento do cumprimento da profecia a partir do momento em que este príncipe que há de vir, de um povo que destruirá a cidade ainda no futuro, não foi nem a destruição do ano 70, mas haverá uma nova destruição da cidade de Jerusalém, uma nova destruição do santuário ali, que vai ser reconstruído, vai ser destruído de novo. E esta última semana, então, virá com um príncipe que vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Interessante aqui que nós queremos mencionar, Daniel 9:27, diz assim: esse príncipe que há de vir, fará uma firme aliança com muitos por uma semana de anos, que são 7 anos. Né? E diz, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que são esses sacrifícios costumados, os sacrifícios diários, oferta de manjares ou oferta de cereais ou chamada oblação, depende da tradução que cada um pode ter no português, são serviços sagrados no templo em Jerusalém. O templo será reconstruído depois de uma aliança de 7 anos, quando andarem dizendo paz e segurança. Então, os judeus, nós vimos isso na profecia de Obadias na última aula, que os judeus vão ter que entregar os seus bens, vão entregar os seus territórios, vão ter que dividir a cidade de Jerusalém para que haja um Estado palestino, para que haja uma confederação de 2 estados ali, estabelecendo paz e segurança. Os judeus vão ser roubados dos seus bens, mas, em compensação, os judeus vão ter a oportunidade de reconstruir o templo de Salomão, o templo que estava
presente ali nos dias de Jesus Cristo e que os apóstolos falaram para ele, olha essas pedras, essas construções. E Jesus falou, não vos assuste que essas pedras, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas este templo será reconstruído depois da aliança por uma semana entre o príncipe dos povos, que fará uma aliança com muitos de Israel, e os judeus vão passar a adorar a Deus em Jerusalém até a metade dos 7 anos. Né? E diz assim, na metade da semana dos 7 anos, fará cessar o sacrifício diário e a oblação e as ofertas de manjares. Né? Então, por que eles vão estar reconstruindo, mas vai cessar na metade dos 7 anos? Por quê? Diz assim, sobre a asa das abominações virá o assolador, que é a pessoa do anticristo. Então, o anticristo vai estar presente, fazendo parte desta aliança, e só que ele ainda não se manifestará como anticristo. Diz que na metade da semana é que o sacrifício e culto a Deus feito pelos judeus na cidade de Jerusalém, no templo reconstruído, vai cessar. E então virá o assolador. Sob a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada por Deus se derrame sobre este assolador anticristo. A palavra 2 Tessalonicenses 2,8 fala que Jesus vai destruir o iníquo com o sopro de sua boca. Então, todo o império das trevas, toda maquinação do mal vai ser extirpada, porque Jesus Cristo virá para estabelecer o propósito das 70 semanas, um reino de justiça, com o fim dos pecados, com o fim das iniquidades, com o cessar da transgressão, com o selo da visão e da profecia, porque Jesus Cristo vai voltar no final desses 7 anos, destruindo o anticristo, que estará se levantando sob a asa das abominações. Então, o reino de Cristo será estabelecido no final desses últimos 7 anos, mas eles vão começar com um acordo de paz, e um acordo de paz que vai ser quebrado na metade dos 7 anos, culto a Deus feito pelos judeus tirado, e então o culto à pessoa do novo imperador, um líder da nova ordem mundial que estará governando sobre as nações durante a metade dos 7 anos para o fim, com um período chamado pelo Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 24, 21, como o período de grande tribulação que nunca houve antes e nem haverá jamais. Em Mateus 24, 15, o próprio Jesus fala assim, quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, então haverá o tempo da grande tribulação, como nunca houve e nem haverá jamais. Então estamos falando sobre este tempo que será estabelecido, um tempo de grande tribulação, depois de um tempo de paz e segurança na primeira metade dos 7 anos. Estamos falando de um templo reconstruído e um templo que será profanado. O culto a Deus será tirado e haverá somente uma nova lei, um novo estabelecimento de uma nova ordem mundial, que haverá um Cristo para uma nova era, dizendo de paz e segurança, mas haverá repentina destruição. Então, mas finalmente este reino será extirpado, o império das trevas será extirpado e o reino de Cristo será estabelecido, com paz e segurança, com justiça eterna, com o Rei da glória sentando no trono das nações para governar e trazer 1000 anos de paz e justiça, restabelecendo o reino de Israel e Jesus Cristo reinando sobre todas as nações da terra. Então nós vamos estar falando um pouco mais na próxima aula a respeito deste príncipe da aliança, do assolador anticristo, desse tempo que será estabelecido por esta aliança que será presencial. Nós veremos esta aliança nesses últimos dias. Então, nós queremos convidar você para continuar estudando a palavra profética, e nós vamos trazer mais entendimento a respeito desse último tempo, desses últimos 7 anos antes da vinda do reino de Cristo. Paz e segurança e, de repente, uma repentina destruição. Então, que a graça de Deus nos acompanhe, que o Espírito Santo possa trazer entendimento, revelação, e se as 69 semanas se cumpriram literalmente, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém por Neemias, até o dia certo em que o Rei da Glória entrou montado no jumentinho, ele foi morto, ressuscitou e vai voltar para destruir o império das trevas e estabelecer um reino de justiça eterna
do qual nós somos convidados para fazer parte. Então nós possamos entender e nos posicionar para que com clareza possamos então nos posicionar e presenciar exatamente a manifestação do cumprimento da palavra profética. O Rei da Glória está voltando. Estamos vivendo os dias que antecedem a aliança para começarem os princípios das dores, para começar uma palavra de ordem de paz e segurança no meio dos conflitos internacionais, mas o fim desta história é que um rei governará, destruindo todas as coisas, maquinando o mal, mas este rei maligno vai ser destruído e Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, será o Rei sobre toda a terra e haverá paz e alegria e justiça no Espírito Santo. Nós possamos participar da sua graça, do seu reino, e possamos, então, com clareza, cada vez mais ter o entendimento dessa sua palavra profética. Então, na próxima aula, vamos estar falando a respeito desta aliança, a respeito do príncipe da aliança, a respeito do anticristo assolador, que vai estar se manifestando na metade dos 7 anos para destruir toda a terra, mas pela graça de Deus e poder de Deus, realmente o Salvador virá para que a nação de Israel seja restabelecida e o Rei Jesus governar e todas as famílias da terra serem abençoadas por meio dele. Então, que Deus abençoe cada um de nós com graça, com entendimento, e vamos seguir na próxima aula falando a respeito desses assuntos. Grande abraço a todos vocês e muito obrigado por este momento, em nome de Jesus.